Fala galera, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar um pouco do filme do Doutor Estranho, que lançou na última quarta-feira, mas fomos ao cinema só no dia de ontem conferir a mais nova produção da Marvel Studios, beleza? Então se você não é inscrito, já se inscreve, ativa o sino para mais notificações aqui do canal, deixa seu curtir se gostar do vídeo, isso é muito importante. E vamos, sem mais enrolação, vamos para a análise e primeiras impressões do filme. Roda! Bem pessoal, esse aqui é meu amigo Júnior. Fomos ao cinema ontem conferir o mais novo filme da Marvel Studios, Doutor Estranho. E hoje, agora, vamos discutir um pouco de como vimos o filme na nossa visão. Alguns defeitos e prós do filme, beleza? Então, eu vou começar falando um pouco da história do Doutor Estranho. Vocês podem ficar despreocupados que, como vocês já viram no título do vídeo, vai ser sem spoiler. E vamos lá. Falando um pouco da história do filme, a história do filme não foge dos padrões da Marvel, ela vai direto ao ponto. Muita gente se falou e criticou a história de Batman vs Superman porque foi muito direto ao ponto. E isso é o que a Marvel sempre fez. Agora, em Doutor Estranho, não é diferente. A história vai direto ao ponto. Todo mundo prevê mais ou menos o que vai acontecer durante o filme, ou já sabe o que vai acontecer. É o padrão Marvel de se fazer filmes. E outro ponto que eu quero tocar muito nessa análise é a questão dos efeitos especiais. Como vocês sabem, ele tem a capa de levitação, que é um dos instrumentos que esses instrumentos escolhem os seus donos. É como se fossem mais ou menos a varinha de Harry Potter, que escolhe o seu dono, mais ou menos isso. E ela escolheu Doutor Strange para ser o seu dono. Mas, como você sabe, ela tem vida própria. Mas a questão não é essa. A questão não é essa. A questão é a parte de edição da levitação dele. Eu achei um pouco meio que falho, um pouco meio que seriezado, como vocês... Acho que vocês podem entender um pouco o efeito de série. Efeito especial de GTA. Exatamente. PS2. Aqueles efeitos bem fuleiro. Mas o filme em si ele é bem legal, é bem divertido. O Doutor Strange, ele força muito, isso é outro ponto, ele força muito piadas. Dá pra você rir, mas como vocês sabem... Pra quem falou que o filme ia ser sério, né? Então falando, não, o filme a única parte séria dele foi quando o cara perdeu a cabeça e comia aquela parte. Eu achei que ia mostrar o sangue rolando ali igual Game of Thrones, mas não aconteceu. Eu até fiquei triste por causa disso. Mas, tipo, a única parte séria do filme foi essa. A parte da morte dele pra mim. A parte quando o cara lá morreu, perdeu a cabeça, pá. Mas... em seriedade, eu não vi nada de sério, principalmente aquela parte onde falhou os poderes dele, sabe? Quando ele tava lutando com o poder... Ah, tá. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Vai logo. Quando o poder dele falhou ali, tipo, ele ficou... tipo... Ah, eu esqueci agora. Deixa eu esquecer a referência que eu tava pensando. Que tem um que faz assim também. Quando falha, como é que é? Quando falha? Quando o poder dele falha, parece como Homem-Aranha, né? Que o poder dele falha. Ele fica bem... Que ele fica tipo... Quando... Shazam. tipo, ficou tipo Homem-Aranha, do primeiro Homem-Aranha, Os que primeiros fica... Homem-Aranha. Ele fica, vai teia, faltou fazer isso aqui. Vai, Teia! Voa para o alto e avante, Teia! Shazam? Vai! Vai! Vai, Teia, vai! Pois é o que a gente tava falando. Os efeitos especiais ficaram em algumas partes muito bem feitos, como a Marvel sempre faz, mas em alguns pontos falhou muito, como nessa parte. Mas na caracterização
do Doutor Estranho, ele é exatamente fiel aos quadrinhos. Não poderiam ter escolhido outro ator para fazer esse filme. Poderia ter sido eu. Esse filme foi feito para ele fazer. E as piadas dele, que ele soltava durante o filme inteiro, era tipo... As piadas eram engraçadas, só que você percebia... eram algumas. Só que você percebia que forçava demais, entende? Tipo, é mais forçado que Porta dos Fundos. Oh, well, good. I'm glad something's named after me. You know, I invented the laminectomy procedure, and yet somehow no one seems to want to call it the strange technique. Sabe aquela tentativa de superar alguém? Não é eu falando que o ator queria superar o Robert Downey Jr., mas é como se fosse o estúdio querendo transferir a identidade de um personagem para o outro. De humorista da turma. Pois é, porque como vocês sabem, Robert Downey Jr. provavelmente vai fazer os últimos filmes, né? Como Homem de Ferro. Ele não vai ser para sempre Homem de Ferro, nós já sabemos disso. Mas é como se o estúdio quisesse fazer isso, transferir essa identidade de alívio cômico, vamos dizer assim, para Aquilo ali é um show do Circo do Soleil, cara. para outro personagem que, sério, não tem nada a ver, velho. Como vocês sabem, que lê quadrinhos sabe que Doutor Estranho é um dos personagens mais sérios que tem nos Vingadores. Porque, como vocês sabem, ele é o guardião do olho de Agamotto no filme. Porque a pedra nos quadrinhos é outra. A pedra nos quadrinhos, a pedra do tempo é outra. Mas no filme é o olho de Agamotto. E ele se torna meio que um guardião da pedra no filme. E, sério, velho, nos quadrinhos, Doutor Estranho é muito sério. Ele é muito certo. Ele se assemelha um pouco com o Rick Richards do Quarteto Fantástico. Gênio e sério. Só que o Rick Richards é um pouco mais cômico, vamos dizer assim. Não tanto, mas ele é um pouco mais cômico do que o... Não força piadas. Pois é, o filme inteiro você percebe que é tipo uma forçação de barra muito grande. Mas o filme em si ele é legal, dá pra se assistir. Os efeitos especiais, que eu fui pro cinema querendo ver muito, isso não me decepcionaram. Os efeitos especiais da cidade, principalmente. O que me deixou bastante decepcionado foi só a questão da levitação mesmo e do voo dele, mas o resto ficou muito legal. A cidade girando, é de pirar a Eles cabeça. pulando dos prédios, parecia Assassin's Creed de PS3. Parecia. Os efeitos bem ruins. Agora sim, quando a câmera se distanciava do personagem, você percebia muito CGI ali. Não é como tipo... Saiu o trailer agora de Mulher Maravilha, o segundo trailer. E você percebe também que é CGI as lutas dela, quando dá a mudança de frame de cenário muito rápido. Você percebe, mas não é tanto como eu percebi no filme do Doutor Estranho. A diferença de um trailer da DC pra um filme da Marvel. Chupa, Marvel. Mano, você tem demência? Velho, isso eu tenho que tirar o chapéu pra DC, porque Chupa, Marvel. uma das coisas que me chamou mais atenção na DC Comics foi no Homem de Aço, no primeiro Homem de Aço. Ele parece mesmo que tá flutuando, voando, velho. Foi uma das coisas que me chamou mais atenção no filme. O filme foi muito criticado na época, mas eu gostei. Baba ovos do da filme. Marvel. Também comparando Marvel e DC, porque eu sou desses que gostam de treta, falaram mal de Batman vs Superman porque quiseram forçar uma história. Eu não vi nada de forçado ali. Mas em Doutor Estranho sim eu vi uma forçação de barra, porque queriam enfiar a história dentro de um filme que de 1h30, 1h40, não sei o que. Nem de 2 horas o filme teve. E queriam forçar a história dele todinha ali, tipo, como se não quisessem contar a história dele.
mas simplesmente mostrar os poderes e já botar o pessoal engolir. E falam mal do filme da DC, porque são babaúvos da Marvel. E falando mal, o que eu achei muito chato foi isso da história dele. Tipo, do nada o cara era um cirurgião, já começou a se meter lá, pá. Aí do nada já tava no acidente, quando eu pensei que não, eu tirei o óculos pra limpar o olho, quando eu olhei já tava lá no acidente. E tipo, do nada ele já tava lá, tipo, eu vi na crítica dizendo que aos poucos Mogo e a anciã foi ensinando a ele. Aos poucos não, gente, foi em menos de 5 minutos. O cara já tava, tipo, já deu um soco no peito dele, já saiu voando pro plano astral. E já, do nada, já voltou e já sabia usar os poderes, tipo, logo no começo. Ele não conseguia fazer nada, nem abrir um portal para o outro lugar, na mesma dimensão. E do nada já começou a abrir portal do Everest para Marte. Cara, isso foi muito forçado, eu não gostei disso. Se eu tivesse com o Stan Lee, eu teria dado estapa na cara do Stan Lee. Isso é o que pode se chamar de a Fórmula Marvel. Todo mundo já sabe o que vai acontecer, até porque pela situação da cena, você já consegue. Você que acompanha um filme da Marvel há muito tempo, você já sabe o que vai acontecer ali. E é meio que, como ele falou, meio que forçado, assim. Porque um filme de 1h40, 1h30, não dá pra contar uma história como a do Doutor Estranho bem detalhadamente. Tem que cortar muita coisa, e principalmente nessa parte que ele vai aprender como usar os poderes, a magia, atravessar pro plano espelhado, pro plano astral. Assim, se fosse perder muito tempo do filme explicando isso, ia faltar tempo para explicar o resto da história. Tanto é que não ensinam ele a passar pro plano espelhado, ele simplesmente faz. Pois é, porque a primeira vez que ele passa pro plano espelhado é quando a Maga Anciã passa com ele. Eu sinceramente não lembro de no filme ela ter ensinado a ele fazer isso. Mas pra mim tem uma explicação isso. Talvez vou fazer que nem o Warner, vai colocar mais umas meia hora ou 1 hora de filme no DVD. Não, assim, eu acho assim. Pra mim tem uma explicação. Isso é. Como ele falou no próprio filme, ele tem memória fotográfica. E ele estudou muito durante o tempo que ele passou lá. Mesmo que o filme tenha cortado muito, já deu pra perceber nas conversas que ele tinha com a Cian e com o próprio Mordo. Ele fala muito que tem memória fotográfica e que estudou bastante. Até ele fala que descobriu várias coisas que a Maga Anciã estava escondendo, mas isso eu vou deixar para vocês que forem ao cinema conferir o que é isso que ele tá falando. Ele estudou o que? Meses ou anos, não foi em alguns segundos? Tipo, ele já chegou lá com 5 livros, já acabei de ler, não tem passado nem 5 segundos do filme. Foi. Pois é, o cara é o cara, velho. Doutor Estranho é estranho. Ele é muito amado. Bem, pessoal, assim, em resumo, o filme é ótimo. Se você for ao cinema, você não vai se arrepender. O filme é coisa de outro mundo, velho. É de enlouquecer a sua cabeça mesmo. Os efeitos especiais que Eu fizeram. tava esperando vomitar, mas não aconteceu. Os efeitos especiais que fizeram na cidade, na passagem de um plano para outro, ficaram perfeitos. Os únicos defeitos que eu achei e citei anteriormente foram a parte da levitação e do voo. Mas de resto o filme está muito bem feito, muito legal de se ver. Os efeitos especiais estão bem legais, fora isso que eu citei. E voltando à Fórmula Marvel, como eu citei anteriormente, é como se fosse... Clichê. Pois é, clichê. Aquela velha história de eu tô fraco, aí não consigo fazer nada direito. Aí alguém força a barra pra mim, põe um cume do Everest, aí eu consigo fazer tudo melhor que todo mundo que tá lá há anos. Pois é, isso é o que o filme meio que força o filme inteiro, o Strange fazer isso, se superar e superar o seu ego, que ele tem um ego muito inflado, como vocês sabem e viram já nos trailers que saiu. E ele vive questionando quem vive ao redor dele. Até ele tem um pequeno interesse amoroso no filme. Até esse interesse amoroso ele questiona. E vamos dizer que ele meio que humilha ela
algo do tipo. Cara, eu esperando que ela beijasse ele, pá, aquele desentupidor de pia, ela foi na bochecha. Pular na tela do cinema. Bem, foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa seu curtir aí, se inscreve no canal para mais vídeos, beleza? Até o próximo vídeo. Se inscreve e ativa o sino aí embaixo, beleza? Para não perder as novas novidades aqui no canal, beleza? Até o próximo vídeo. Falou, fui!